Então, dito isso, irmão, eu gostaria de pedir que você abra a sua Bíblia comigo, no livro de Deuteronômio, capítulo 16, a partir do verso 1. Deuteronômio, capítulo 16, a partir do verso 1. Nós vamos do verso 1 ao verso 5. Amém. À medida que você encontrar o texto bíblico, caso você possa, se coloque de pé em reverência à palavra de Deus. Se você não puder, não há problema algum, por favor, permaneça como está. Não há problema. Diz assim a palavra do Senhor: observem o mês de Abibe e celebrem a Páscoa do Senhor, o seu Deus, pois no mês de Abibe, de noite, ele os tirou do Egito. Ofereçam como sacrifício da Páscoa ao Senhor os seus bens, o seu Deus, ofereçam como sacrifício da Páscoa ao Senhor, o seu Deus, um animal dos rebanhos de bois ou de ovelhas, no local que o Senhor escolher para a habitação do seu nome. Não comam com pão fermentado, mas durante 7 dias comam pães sem fermento, o pão da aflição, pois foi às pressas que vocês saíram do Egito, para que todos os dias da vida de vocês se lembrem da época em que saíram do Egito. Durante 7 dias, verso 4, durante 7 dias não permitam que seja encontrado fermento com vocês, ou em toda a sua terra. Tampouco permitam que alguma carne sacrificada à tarde do primeiro dia permaneça até a manhã do dia seguinte. Vamos orar? Deus bendito, Santo Eterno, muito obrigado por esse culto, muito obrigado pela Tua presença, Espírito Santo de Deus. Nós já fomos tocados pelos louvores, pelas orações. Obrigado por tudo que o Senhor nos permitiu fazer. Agora nós te pedimos, fala conosco em nome de Jesus, por meio da Tua palavra. Não deixe que a gente saia daqui da mesma maneira que a gente entrou, mas transforma-nos um pouco mais por meio da Tua palavra. Nós queremos declarar, Pai, conscientemente, que o nosso coração está aberto, a nossa mente, ó Deus, está receptiva, os nossos ouvidos estão atentos para receber a Tua santa palavra. Fala conosco, nós te pedimos em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Glória a Deus. Pode se sentar, meu irmão, minha irmã. Páscoa. Eu sei que você certamente já ouviu dizer a respeito do sentido real da Páscoa, de que Páscoa não tem a ver com a questão de coelhos, ovos de chocolate. Eu acredito, e eu não tenho uma crítica profunda a isso, não se trata disso. Páscoa você já deve ter compreendido que é exatamente libertação, porque ao terceiro dia, como nós cantamos, na sexta-feira, Jesus Cristo subiu ao madeiro e foi crucificado. Um inocente morreu no lugar do culpado. E a partir desse momento, a partir desse movimento, o que aconteceu foi que no sábado houve silêncio. Jesus morreu a partir, dizem os historiadores e comentaristas, a partir entre 3 horas da tarde e 5 horas da tarde. E depois da morte de Jesus, pregado no madeiro, algumas pessoas chegam a dizer, alguns estudiosos de medicina, e tentam fazer uma análise daquilo que aconteceu fisiologicamente com o corpo de Jesus, e percebe-se que ele morreu por asfixia, foi asfixiado, porque não conseguia se posicionar, ou não conseguia apoiar o peso do seu corpo sobre os pregos que estavam nos seus pés. Jesus morre rápido, é uma morte dolorosa,
dura, triste de se assistir, cruel, porque aquela época a crueldade estava exatamente na condição da crucificação. A crucificação era a morte mais cruel que poderia existir. E depois da morte, os discípulos se dispersam. E o sábado é o sábado do silêncio, você já sabe disso. É quando as pessoas se frustram, é quando as pessoas acreditam que confundiram aquilo que Jesus estava dizendo, as pessoas se perdem. E as pessoas começam a se dispersar. Até que, diz o texto, que os discípulos, no caminho de Emaús, os dois encontram Jesus e, sem perceber que era Jesus, o ouvem. E à medida que o ouvem, Jesus vai os conduzindo e vai os alertando por meio da palavra, de que aquilo que aconteceu, de fato deveria acontecer. O coração deles se aquece, no partir do pão eles abrem, e, na verdade as escamas dos olhos deles se caem, e eles abrem os olhos e percebem que Jesus está ali. E quando eles percebem, eles voltam para Jerusalém. E é domingo de Páscoa. Domingo de Páscoa é onde a frustração dá lugar à esperança, porque o túmulo está vazio. Os soldados romanos tentam inventar uma mentira. Na verdade, são subordinados ou persuadidos pelos capitães, pela patente maior do que eles. Fique quieto, invente uma história para que ninguém saiba o que aconteceu. Mas a verdade é que as mulheres encontraram um túmulo vazio e tinha um anjo sentado. Mas eu não sei se você, até que ponto você consegue construir esse cenário na sua mente, né? Mas tinha um anjo, e não era um anjinho como a gente vê, era um anjo que diz que o aspecto dele era como de um raio, a luz tão fulgurante como de um raio. Ele está sentado nas pedras, e as mulheres apavoradas procuram, e elas não ousam perguntar onde está Jesus, mas a apreensão no rosto delas denuncia. E o anjo vira para elas e fala assim: por que vocês estão buscando entre os mortos aquele que já está vivo? Que vocês buscam entre os mortos aquele que está vivo. Ele ressuscitou, como ele tinha dito para você. Volte para os discípulos, diga a eles para que eles o encontrem na Galileia. E eles foram e fizeram assim. E quando eles encontraram com Jesus, eles perceberam o que está escrito no livro de Deuteronômio 12. Eles chegaram à conclusão. Os olhos deles foram abertos e eles conseguiram ler para esse texto que eu e você acabamos de ler agora de uma maneira completamente diferente. Eles conseguiram perceber quem era o cordeiro da história. Eles conseguiram perceber o que Deus estava fazendo, o porquê Deus estava fazendo aquilo. E eu queria trazer algumas nuances do que é Páscoa, do que Deus trouxe. Uma das histórias mais emblemáticas de Jesus na cruz é a conversa com o ladrão ou o assaltante que estava ao seu lado. Um que estava de um lado, não sei se direito ou esquerdo, falou assim: olha, se você é Deus, desça daí, desça, faça aquilo que você diz que pode fazer. E o assaltante do outro lado, ou o ladrão do outro lado, vira e fala assim para ele: pare de importunar esse homem, nós temos razões, nós temos na verdade culpa. Pode vir, irmã, pode ficar em paz. Não? Você quer descer pelo outro lado, entendi. Vai lá. Fica à vontade, irmã, pode subir, pode ficar à vontade para poder apanhar. Isso, vamos lá. Deu certo, viu? Irmão, aquele ladrão vira para Jesus e fala assim: olha, nós temos motivos para estarmos pregados aqui nesse madeiro, mas esse homem não tem. E ele diz assim: você pode se lembrar de mim quando você entrar no seu reino? E Jesus olha para ele, não responde à afronta, à ofensa, mas Jesus responde àquele que manifesta fé.
e diz assim: hoje mesmo, hoje, não é amanhã, não é depois, é hoje. Hoje você estará comigo no meu reino, no paraíso. O que a Páscoa inaugura? O que é Páscoa? Talvez esse texto vai dar clareza para a gente acerca do que é Páscoa e daquilo que Jesus de fato fez quando subiu no madeiro. Eu queria que você olhasse a Bíblia, por favor. O verso 1 diz assim: observem o mês de Abibe e celebrem a Páscoa do Senhor. O que significa dizer? O povo, irmão, aqui no livro de Deuteronômio, naquela época, o povo ainda não conhecia o que ia acontecer. O povo não sabia do futuro, nem como ia acontecer. Nós hoje conseguimos ler a história e conseguimos voltar ao texto de Deuteronômio e entender o que estava de fato acontecendo, mas o povo não. O povo ainda não tinha aquela perspectiva. As pessoas que conheciam a Bíblia não tinham essa perspectiva. Ou, na verdade, o Pentateuco. Qual era a perspectiva? O povo estava prestes a sair do deserto. O povo tinha rodado 40 anos no deserto, e quando eles chegaram de frente para a terra, eu sei que alguns de vocês já me ouviram falar sobre isso no livro de Deuteronômio, mas eu queria repetir. De frente para a terra, sabe, eles estavam aqui era o limite do deserto, aqui era o Rio Jordão, e depois do Rio Jordão era a terra da promessa, era Canaã. Se eles atravessassem o Jordão, eles já estavam pisando na promessa de Deus. Então estava prestes a se cumprir a promessa. Moisés reúne o povo nas campinas de Moabe, e Moisés diz para aquele povo: prestem atenção, eu vou pregar o último sermão da minha vida para vocês. Eu vou falar para vocês aquilo que há de mais importante ao longo desses 40 anos no deserto, coisas que vocês não devem se esquecer, coisas que vocês devem praticar, coisas que vocês não podem deixar fugir da mente e do coração de vocês. Eu vou dizer algo importante para vocês. E Moisés começa a falar, e quando chega no capítulo 16, para nós, Moisés fala assim: olha, observem o mês de Abibe. O que significa isso? Era o primeiro mês para aquele povo. Eu quero que você construa isso comigo, irmão, preste atenção. Aquele povo viveu 400 anos no Egito. 400 anos no Egito. E durante 400 anos do Egito, irmão, eles viveram de acordo com a cultura do Egito. Eles viveram de acordo com a perspectiva do Egito. Eles viveram de acordo com o calendário do Egito. Eles sabiam qual era o dia dos deuses que eram comemorados. Eles sabiam qual eram os feriados. Eles sabiam qual era o momento de férias dos egípcios. Quem está entendendo o que eu estou falando? O calendário deles, a maneira deles pensarem, eles nasceram numa cultura. É como se hoje nosso calendário ocidental, você nascesse completamente lá, de repente, na China, ou em qualquer outro lugar do mundo que o calendário não cumpre, ou não é o mesmo do calendário ocidental. E você vivesse a sua vida toda lá naquele país. E quando você saísse de lá para uma outra terra, para um lugar da bênção, você, a partir do momento, alguém viraria para você e falar assim: ó, o calendário que você aprendeu a vida toda, esquece. Janeiro não é mais janeiro, fevereiro não é mais fevereiro, agora eu vou mudar tudo. Eu vou mudar. Eu vou colocar um novo calendário para você. O mês de Abibe, a partir de agora, vai ser o primeiro mês. No nosso calendário, irmão, é muito importante fundamentar isso, para que você consiga entender claramente, para que nós consigamos entender claramente o que é Páscoa. O mês de Abibe no nosso calendário fica exatamente nesse período, de março para abril. Sempre março para abril. Mas para os judeus, não é mais março e abril, é o primeiro mês. Por que é o primeiro mês? Porque a partir daquele momento começa um novo momento na vida deles. A vida deles não é mais contada nas estações, preste atenção nisso. Páscoa é quando a nossa vida para de ser contada de acordo com a vida que a gente vivia e começa a ser contada a partir do momento em que Jesus entra na nossa vida. O mês de Abibe, agora é o primeiro mês. Agora, não é mais, não, agora para vocês é o primeiro mês. É um novo momento da vida de vocês. Eu preciso mudar o calendário de vocês. Eu preciso mudar a rotina de vocês. Vocês estão acostumados com o calendário, mas eu vou transformar o calendário. Irmão, eu quero que você preste atenção nisso. Isso é algo tão poderoso que até os dias de hoje, depois de 2000 anos, a história é distinta e
eu não sei qual é a palavra, o cronograma dos anos é estabelecido a partir daquilo que aconteceu antes de Jesus e daquilo que aconteceu depois de Jesus. As estações, elas são contadas a partir do momento em que o Deus eterno visitou a terra. Você consegue perceber a grandeza disso? Você consegue perceber que Páscoa, na verdade, não é simplesmente, ou não é uma compreensão rasa da morte e da ressurreição, mas daquilo que a morte de Jesus fez por mim e por você. A morte de Jesus por mim e por você não inaugurou um novo momento, ou mais um momento no calendário da nossa vida. A morte de Jesus inaugurou um novo dia na nossa vida, uma nova manhã, um novo amanhecer, uma nova graça, uma nova vida. Um novo momento da vida, um momento do cumprimento das promessas de Deus. E que momento é esse? O mês de Abib é o mês do cumprimento das promessas de Deus. Quem está entendendo o que eu estou falando aqui? Glória a Deus, porque trocou o calendário. A partir de agora você vai começar a contar a sua vida a partir daquilo que Deus está fazendo em você. A partir do momento em que Deus está começando a agir na sua vida. Páscoa, no mês de Abib, observem e celebrem a Páscoa. É tempo marcado, esse tempo é marcado no calendário, como o início de um novo ano. O ano não é mais contado do jeito que eles contavam no Egito. O ano agora é contado do jeito que eles aprenderam com Deus. Agora a partir das promessas. Irmão, Deus está... Páscoa é quando você para de contar a sua vida a partir dos fracassos que você viveu e começa a contar a sua vida a partir do momento em que o Cordeiro de Deus te entrega as promessas dele. Mês de Abib. Para de contar a sua vida de acordo com aquilo que foi. É isso, não dá para você viver as promessas de Deus contando a sua vida com aquilo que você viveu no passado. Páscoa é novidade de vida. Páscoa é um novo momento da vida. Páscoa é um convite a um novo de Deus. Aquele que antes era entristecido, agora ganha alegria. Aquele que antes que era perdido, agora está salvo. Aquele que antes se sentia excluído, agora pertence à família. Aquele que antes, irmão, aquele que antes achava que não tinha jeito para a vida dele, agora recebe uma promessa de Deus. Ele atravessa o Jordão. É Páscoa, irmão. É por isso que um soldado ou um ladrão pode estar pregado na cruz e diz assim: até aqui você foi, mas agora a sua vida vai ser contada a partir do meu reino. Hoje você vai estar comigo no paraíso. O calendário do mês de Abib é um novo tempo, inicia um novo começo. E adivinha só, irmão, o mês de Abib não era só um novo começo no calendário, mas era a época, preste atenção nisso, era a época em que a colheita começava a surgir. O mês de Abib é conhecido como o mês das espigas verdes. O que significa dizer? Os frutos começam a aparecer. Eu estou querendo pregar para você sobre esperança nessa noite. Porque Páscoa é esperança. Esqueçam que se foi. Estou fazendo uma coisa nova, porventura vocês não estão percebendo. Vou colocar um rio no meio do ermo. O mês de Abib era o mês das espigas verdes, ou seja, anunciava uma nova colheita. Irmão, tem tanta gente que luta e não colhe nada. Tem tanta gente que vive e não consegue nada. Tem tanta gente que acredita que não vai mais dar mais certo.
Tem tanta gente que acredita que não pode mais ser feliz no casamento. Tem tanta gente que acredita que não pode mais fazer uma faculdade. Tem tanta gente que não acredita que pode reatar seu relacionamento com seus filhos, com as suas filhas. Tem tanta gente que acredita que nunca mais vai falar com seu pai. Tem tanta gente que acredita que não vai dar mais certo. Tem tanta gente que fala que já empreendeu 3, 4 vezes e não vale mais a pena empreender. Mas no momento em que o Cordeiro de Deus entra, no momento que a Páscoa chega na nossa vida, tudo novo se fez e uma colheita nova surge, porque Deus faz novas todas as coisas. Deus faz novas todas as coisas. É o tempo de uma nova colheita. Não é o tempo mais de olhar para o deserto, não é mais o tempo de olhar para o Egito. Tem tanta gente querendo entrar nas promessas de Deus, mas agarrado aos traumas e os problemas do Egito, irmão. Agarrado aos traumas e os problemas do deserto. Você não está sendo convidado mais a permanecer no deserto. Você não está sendo mais convidado a viver de acordo com o calendário do Egito. Você está sendo convidado a viver de acordo com as promessas do Deus eterno. E isso é Páscoa. Isso é Páscoa. Para de contar a sua vida de acordo com o seu passado. Conta a sua vida a partir de mim. O mês de Abib não era só, irmão, o mês de uma nova vida ou de uma nova colheita, mas também era o mês da primavera. O mês de Abib para o povo judeu é o mês da primavera. Sabe o que é primavera, irmão? Aqui é difícil a gente saber o que é primavera direito, né? Porque a gente tem calor com chuva e calor sem chuva, não é verdade? É aquela piada sem graça do pastor que ninguém ri, tá tudo bem. Mas se você visitar outros lugares, você vai perceber que as estações elas são bem marcadas e demarcadas. O verão é muito quente. O outono tem uma mescla de frio com tempo seco. O inverno é duro. O inverno as folhas caem. No inverno, a árvore seca. No inverno, a tendência é que os riachos onde passam água, sequem. No inverno, as coisas são mais difíceis, são mais duras. No inverno, as noites são mais longas. Anoitece mais cedo e amanhece mais tarde. No inverno é difícil, irmão. Mas quando Páscoa chega na nossa vida, inaugura a primavera. Você consegue acreditar nisso? A primavera. A primavera é onde se foi um lugar de frio, congelado, o gelo vai derretendo, as árvores voltam a florescer, a vida vai ganhando beleza, a vida vai ganhando cor. A vida vai ganhando alegria. Aquilo que parecia impossível vai tomando forma. Aleluia. Jesus faz novas todas as coisas. Sabe, irmão, eu não quero te emocionar. Eu quero pregar a palavra de Deus para você nessa noite. E a palavra de Deus para você nessa noite é que a primavera chegou. Você não consegue perceber? É Páscoa. Você pode voltar a sonhar. É Páscoa. Você pode perdoar e pedir perdão. É Páscoa. As coisas velhas se passaram. É Páscoa. Você não vai ser mais lembrado como era no Egito. No Egito o povo comia cebola e dava graças a Deus por isso. Agora, irmão, agora eles estão entrando numa terra que manda leite e mel. E não se trata de ter algo de Deus, se trata da presença de Deus. Páscoa é isso. Páscoa marca. Deus queria que a Páscoa marcasse a vida do povo. Sabe, irmão, eu acredito que Deus quer que a Páscoa marque a nossa vida. Deus colocou isso como um decreto. Presta atenção, vocês nunca podem deixar de celebrar. Todo mês de Abib vocês vão celebrar a Páscoa. Observem, guardem, prestem atenção, estejam atentos.
Estejam atentos, sabe por quê? Porque a vida vai tentar roubar de vocês a celebração daquilo que Deus fez e daquilo que Deus quer fazer na sua vida. Você entendeu o que eu falei, irmão? A vida vai tentar roubar de você a celebração daquilo que Deus quer fazer e daquilo que Deus fará na sua vida. É por isso que muitas vezes nós somos tão machucados, o cenário é tão difícil, a situação é tão complicada, as notícias não são boas, e aí a gente ouve uma palavra de esperança e a gente não consegue render o nosso coração. Sabe por quê, irmão? Não é porque a gente não quer, é porque a coisa está tão apertada, tão batendo, tão... E Deus fala assim, olha, chegou o momento de vocês prestarem atenção, porque eu quero que vocês celebrem, eu quero que vocês se alegrem, eu quero que vocês manifestem fé. Manifeste fé, aleluia. O choro dura uma noite, mas a alegria vem ao amanhecer. Manifeste fé. É Páscoa, é Páscoa. Páscoa é vida, Páscoa é esperança, Páscoa é um novo dia. Um novo começo, uma nova estação e uma nova colheita. Você pode dizer isso comigo? Um novo começo, uma nova estação, uma nova vida, uma nova colheita, irmão. Pastor, dá tudo errado toda vez, irmão. Os pescadores também que estavam com Jesus jogaram a rede a noite inteira, não pescaram nada, até que a Páscoa chegou até eles. Louvado seja o nome de Jesus. A Páscoa chegou até eles, e quando a Páscoa chegou até eles, ele falou assim, joga a rede de novo. Tenta mais uma vez. Vai de novo. E aí eles tomaram um susto. Eu amo esse texto. Eu não perdi as contas de quantas vezes já falei sobre ele. Porque eu fico tentando imaginar a cara dos discípulos, James. A cara dos discípulos ao perceber que depois de uma noite inteira, depois de um inverno, a primavera chegou e a gente nem se dá conta de que ela está ali. Ele joga a rede despretensiosamente, Kaique. E quando ele joga a rede despretensiosamente, a força do braço dele não dá conta de carregar os peixes, e a coisa vai acontecendo miraculosamente, porque a Páscoa chegou, o Cordeiro de Deus está na terra, está perto deles. O Cordeiro de Deus chegou para você nessa noite, o Cordeiro de Deus chegou para você, e isso é Páscoa. Celebrem a Páscoa. Páscoa não é somente, irmão, preste atenção nisso, Páscoa não é somente libertação do Egito, mas também celebração de uma vida nova. Páscoa não é simplesmente libertação do Egito. Eu celebro porque eu já não estou mais no Egito. Não, irmão, Páscoa não é só isso. Páscoa é porque você não está no Egito, mas você está entrando no lugar da promessa de Deus. Deus não é aquele tipo de pessoa que aconteceu na época da escravatura. Você talvez não tenha lembrança dos livros, mas os livros contam isso. Talvez você tenha estudado isso no colégio. Muitas nações, por exemplo, dos Estados Unidos, depois que houve um movimento de libertação, de abolição da escravatura nos Estados Unidos, sabe o que acontecia? Os escravos, eles eram libertos, mas eles não tinham acesso à terra, eles não tinham acesso à comida, eles não tinham acesso a crédito, eles não tinham acesso à dignidade, eles não tinham acesso a nada. Então eles viviam como pessoas livres, mas ainda estavam escravos. Não é essa a proposta de Deus para mim e para você. Não é nos libertar do Egito e nos deixar ao léu, é nos libertar do Egito e nos levar para Canaã. É isso, irmão. É isso, minha irmã. É isso, meu senhor. É isso, minha senhora. Deus tem um plano para a sua vida. Deus tem um propósito para a sua vida. Deus sabe exatamente o que está fazendo com a sua vida, o que quer fazer com a sua vida. São planos de paz e não de mal, para lhes dar um futuro, uma segurança. É isso que Deus está falando. Sabe de uma coisa, irmão? O povo estava indo para o lugar das promessas de Deus. E antes de entrar nas promessas de Deus, eles precisavam celebrar a Páscoa. Pois no mês de Abib, o verso 1 ainda, preste atenção nisso, é Páscoa ao Senhor. Celebrem Páscoa ao Senhor, o seu Deus. Pois no mês de Abib, de noite, ele os tirou do Egito. Se você ler o livro de Êxodo, irmão, você vai perceber que o povo não saiu de noite. O povo saiu de dia, o povo saiu celebrando, cantando, cheio de ouro, cheio de todos os utensílios que foram recebidos por eles através
do povo egípcio. O povo egípcio entregou os bens para eles, para que eles pudessem sair. E eles foram andando até que em determinado momento Faraó decidiu persegui-los, porque queria trazê-los de volta. Presta atenção, todas as vezes que você sair do Egito, Faraó sempre vai querer te trazer de volta. Todas as vezes que você sair do Egito, Faraó sempre vai querer te puxar de volta. Irmão, eles não saíram, presta atenção nisso. Esse aqui é o detalhe do texto. Eles não saíram de noite, eles estavam de dia. Mas a libertação não acontece de dia. A libertação aconteceu de noite. Talvez você entrou aqui e está pensando que a sua vida está no meio das trevas. Talvez você entrou aqui achando que a sua família está acabada. Talvez você entrou aqui achando, irmão, que a noite da sua vida não vai passar. A boa notícia para você é essa. A boa notícia é que de noite que Deus nos liberta. De noite Deus nos visita. De noite Deus nos transforma. É de noite. Por quê? Porque na noite, irmão, nós falamos isso aqui de manhã, hoje. Naquela noite, a 10ª praga e última foi lançada sobre o povo do Egito. E naquela praga dizia o seguinte: todo primogênito que estiver vivo morrerá, seja ele egípcio ou seja ele hebreu. Para que o povo hebreu seja poupado, vocês vão fazer o seguinte: vocês vão cortar, vão degolar um animal, um cordeiro, precisa ser de 1 ano, sem defeito, macho. Ele vai ser degolado e você vai pegar o sangue que for derramado do corpo dele e você vai passar no umbral das portas. Você vai passar nas laterais e você vai passar na viga superior da porta. E eu vou passar, o destruidor ou o anjo da morte, algumas versões vai dizer, eu vou passar pela terra do Egito, eu vou passar pela terra do Egito, e as casas que tiver com o umbral das portas marcadas pelo sangue do cordeiro, ali eles serão poupados. Sabe, irmão, a libertação aconteceu de noite. A libertação não aconteceu de dia. De dia foi só o reflexo da libertação. A libertação aconteceu de noite. Foi exatamente quando o sangue foi aspergido num madeiro. E aí eles passaram. O anjo da morte passou. E quando o anjo da morte passou, enxergou o sangue do cordeiro pintado. Nessa noite, irmão. Talvez você pode dizer, pastor, a noite está tão escura na minha vida que eu não consigo nem acreditar. Não tem problema, irmão. Se hoje você conseguir ter fé do tamanho de um grão de mostarda, o sangue do cordeiro pode estar sobre a sua vida. E o sangue do cordeiro sobre a sua vida, irmão, a morte não vai mais te tomar. A morte não vai mais te tragar. A morte não vai mais vencer sobre você. A morte, a depressão, a ansiedade, o convite, a droga, a prostituição, não vai mais vencer, sabe você? Sabe por quê, irmão? Porque Deus quer promover libertação na sua vida. Páscoa é libertação. Páscoa é libertação. De noite ele os tirou do Egito. Isso remete à libertação que ocorreu quando eles ainda estavam no Egito. Mas por meio da fé, irmão, eles se valeram do sangue do cordeiro sobre os umbrais das portas. O Deus que nos livra da morte é o mesmo que nos entrega uma nova vida. Sabe, irmão? O Deus que te livra da morte é o Deus que te entrega para uma nova vida. Agora, é incrível. Será que você não percebe a nova vida que Deus está colocando para você hoje? É mais do que você é capaz de pensar ou imaginar. É mais do que eu sou capaz de pensar e imaginar. É muito mais. De noite. Foi de noite, irmão. Foi de noite que o anjo da morte passou e olhou o sangue do cordeiro sobre o umbral das portas das casas dos hebreus e não aniquilou. Foi ali que eles foram libertos. Você precisa de libertação? Pastor, como é que eu vou saber que eu preciso de libertação? É simples. Existem coisas que você já deveria ter parado e não consegue parar. Existem coisas que você não gostaria mais de fazer e não consegue deixar de fazer. Tem coisas que você sabe que é errado, vai te levar para a morte. Mesmo assim não consegue parar. Nessa noite, Deus está querendo trazer libertação para você, porque Páscoa é libertação. Páscoa é libertação. Uma nova vida, ninguém mais vai te conhecer como você era.
Uma nova vida, diga comigo, uma nova vida. Uma nova colheita. Uma nova estação. Um novo começo. Páscoa. O texto continua dizendo: ofereçam sacrifício de Páscoa ao Senhor, o seu Deus. Ofereçam a Ele um animal dos rebanhos de bois e ovelhas no local em que o Senhor escolher para a habitação do seu nome. O que isso significa dizer, irmão? A primeira resposta, na verdade, existe uma oferta que está sendo colocada para mim e para você nessa noite. É uma oferta de libertação, é uma oferta de uma nova vida, é uma oferta de um novo começo, é uma oferta de uma nova colheita, é uma oferta de Páscoa. E você precisa responder a ela, e eu preciso responder a ela. A resposta que Moisés ensina ao povo é: ofereçam um sacrifício. Ofereçam um sacrifício. O verso 2 vai dizer: ofereçam como sacrifício de Páscoa. Ofereçam como sacrifício. Sacrifício, irmão, aqui é uma resposta. Diante de tudo que Deus está fazendo, diante de tudo que Deus está falando que vai fazer por vocês, qual é a sua resposta? O que você vai dizer? Como você vai se movimentar? Como você vai se apresentar? Ofereçam sacrifícios. E o que é sacrifício? Sacrifício é a resposta aceitável. É a única resposta aceitável. Sabe o que é sacrifício, irmão? Sacrifício é a resposta aceitável que se chama entrega. Entrega. O que Deus espera de mim, de você, é entrega. O que Deus espera de mim, de você, é entrega. Sabe, irmão, a fé, ela se rende. A fé se rende. Porque decidiu não confiar mais em si mesmo, decidiu confiar naquele que prometeu. Sabe, irmão, é tão simples que às vezes a gente não consegue acreditar. Mas a fé é rendição completa à voz de Deus. Sacrifício aceitável, uma oferta, é uma entrega. Qual é a sua entrega nessa noite? O que você vai entregar para Deus diante disso? Sabe, irmão, eu creio piamente que quando a palavra de Deus se abre, o texto é lido, é a voz de Deus que está sendo proclamada. Não é a voz de um homem. Eu não estou falando que eu sou Deus aqui, está dando para entender, irmão? Não, mas quando eu e você lemos a palavra de Deus, é a voz de Deus que está sendo proclamada. E a voz de Deus está sendo proclamada no mês de Abib. Chegou o momento de mudar o calendário da vida de vocês. Chegou o momento da vida de vocês serem contados, começar a ser contado a partir do sacrifício do Cordeiro. E a partir disso, irmão, a primavera vai chegar, uma nova estação vai chegar, uma nova colheita vai chegar, um novo momento vai chegar. A vida de vocês do Egito ficou para trás. Qual é a resposta de vocês? Ofereçam sacrifício. Entreguem-se. Entreguem-se. A nossa resposta aceitável seria a entrega. É a primeira resposta ao favor de Deus, é a entrega. Ofereçam sacrifícios ao Senhor. Você pode entregar a sua vida. Você pode entregar o seu futuro. Você pode entregar os seus dons. Você pode entregar o seu talento. Você pode se entregar. Você pode entregar o seu coração. Você pode entregar as suas frustrações. Você pode entregar o seu medo. Você pode entregar as suas dores. Você pode entregar os seus fracassos. Irmão, mas na Páscoa, você só não pode deixar de se entregar. Porque Páscoa é entrega. Páscoa é rendição. A segunda resposta, o texto continua: entreguem um animal de rebanho de vocês no local que o Senhor escolheu para a sua habitação. Verso 3: não comam pão com fermento, mas durante 7 dias comam pães sem fermento, o pão da aflição, pois foi às pressas que vocês saíram do Egito, para que todos os dias da vida de vocês se lembrem da época que saíram do Egito. O que significa isso dizer, irmão? A segunda resposta apropriada. Pela manhã nós falamos muito sobre fermento. Pela manhã nós ensinamos sobre fermento. Nós percebemos que, sabe o que é fermento, irmão? Fermento é quando a gente deixa o pecado dominar conta do nosso coração. O fermento é aquilo que maqueia aquilo que de fato nós somos. Porque Deus não pode abençoar quem nós não somos. Deus só abençoa quem nós somos.
Deus não pode abençoar quem nós não somos. Nós falamos pela manhã, fermento, irmão, é quando a gente se mostra por inteiro. Fermento é quando a capa cai. Fermento é quando a aparência fica para trás. Fermento é quando o coração se rende. Fermento é quando a gente fala assim, ó, tá tudo bem, mas não tem nada bem. Fermento é quando a gente fala assim, não, eu sou crente, mas as práticas continuam iguais. Fermento, irmão, maqueia. Fermento incha. Você sabia que porque fermento é acoplado à massa, ela apodrece mais rápido? Sabia disso? Fermento. O texto está falando de fermento. Fermento é aparência. Parece que é, mas não é. Parece que está, mas não está. Parece que tem vida, mas está morto. Parece que tem alegria, mas tem tristeza. Parece que tem paz. Preste atenção nisso. Parece que tem paz, mas tem tormenta. Parece que tem saúde, mas está enfermo. O texto está dizendo, não coma um pão com fermento. Tira as máscaras. A segunda oferta que eu e você precisamos apresentar. A segunda oferta que eu e você devemos apresentar são pães sem fermentos. 1 Coríntios capítulo 5, no verso 7 nós aprendemos, verso 8, nós aprendemos que o que é pão sem fermento? Pão sem fermento é sinceridade e verdade. Sinceridade e verdade. Pão sem fermento, irmão, é sinceridade e verdade. A nossa vida nunca vai ser mudada quando a gente não rasgar a vida e falar assim, ó, tem um problema aqui dentro, me ajuda. Tem uma dificuldade aqui dentro, me ajuda. Sabe, irmão, o que Deus mais espera de nós é que a gente coma pão sem fermento, sinceridade e verdade. Pães sem fermento, sinceridade e verdade são como um ato, não são como um ato, mas como um modo de vida. Preste atenção no que o texto está dizendo. Você já entendeu que pão sem fermento é sinceridade e verdade, de acordo com 1 Coríntios capítulo 5, verso 8? Os pães, parem de viver com pão da maldade, com pão da perversidade, com pão da ilusão. Pare de botar fermento na sua vida. Para de botar fermento no seu casamento. Para de botar fermento na criação dos seus filhos. Para de botar fermento na sua finança, irmão. Ei, tem gente que vive andando de carrão, mas a casa está quebrada. Tem gente que vive andando, mas está quebrado. Tem gente que vive, ó Deus, de aparência, irmão. Tem gente que vive de aparência. Só que nessa noite, Deus está te chamando para um lugar de verdade e de sinceridade. Verdade, sinceridade. Você pode fingir para mim, você pode fingir para sua esposa, você pode fingir para seus amigos, mas você nunca vai poder fingir para aquele que enxerga todas as coisas. Sinceridade, verdade, hipocrisia, falta de sinceridade, perversidade, malícia, maledicência no coração. Tira esse negócio, remove esse negócio, porque Páscoa só pode ser vivida sem fermento, com pão sem fermento. Está escondendo por quê, irmão? Está escondendo por quê, irmã? Está escondendo porque está com medo de ser acusado? Deixa eu te dar uma boa notícia. Está escondendo porque está com medo de ser acusado? Deixa eu te dar uma notícia. O cordeiro morreu. E o cordeiro pediu para passar o sangue dele no umbral das portas. E quando você passa o sangue no umbral das portas, significa dizer que nenhuma condenação está mais sobre a sua vida, porque os seus pecados foram lavados, redimidos pelo sangue do cordeiro. Por que você está escondendo? Pão sem fermento, irmão. Não dá para viver Páscoa com pão com fermento. Sabe, irmão, o texto diz assim: não comam pão com fermento, mas durante quantos dias? 7 dias. Está lá? Bota para mim, por favor, filha. O verso 3. Olha ali comigo, irmão. Não comam pão com fermento, mas durante quantos dias? 7 dias, um dia após o outro. 7 na Bíblia fala de perfeição, fala de um ciclo completo. É por isso que a semana tem 7 dias e depois a gente conversa mais sobre isso, tá bom? Mas 7 fala de perfeição, fala de uma vida andando diante de Deus.
Diante de Deus em perfeição. Não é no primeiro dia, não é no segundo dia, não é no terceiro, não é no quarto. É constância. Constância na sinceridade, constância na verdade. Constância na sinceridade, constância na verdade. E às vezes, sabe o que é ser constante na sinceridade e na verdade, irmão? Eu falo assim, ó, hoje eu pequei. Hoje eu errei. Me ajuda? Me ajuda, irmão. Aqui, vem cá, levanta. Porque se cair não ficará prostrado, o Senhor o levantará. Mas às vezes a gente quer esconder. Esconder o que está acontecendo. Esconder o que está passando. Esconder o que está sofrendo. Esconder. E aí a gente não anda em integridade. A gente anda em aparência. A entrega de um coração sincero e verdadeiro. A entrega de um coração sincero e verdadeiro. Permanecer, irmão, deixa eu te falar. O fermento fala de artificialidade. Nós estamos na era do artificial, não é isso? Inteligência artificial, não é isso mesmo? Você está aqui ainda, amém ou não amém? Você está aqui? O amém está fraco. Você está aqui, amém? A artificialidade. Nós estamos vivendo na era do artificial. Fermento. Coisa que incha, mas não cresce. O fermento fala de artificialidade que não resiste ao tempo. Deixa eu te dizer uma coisa, irmão. Tudo que é artificial não resiste ao tempo. Tudo que é artificial não resiste ao tempo. Permanecer na sinceridade e na verdade produz crescimento e não inchaço. Tem gente que incha, mas ainda não cresceu. Tem gente que tem aparência, mas a essência não é. Irmão, Deus está te convidando para comer pão sem fermento. A artificialidade, irmão, pode até produzir resultado para impressionar, mas não produz fruto que mantém vida. Não produz fruto que mantém vida. Tem uma história de um pastor em Laranjeiras do Sul. E ele conta uma história muito engraçada, muito interessante. Ele conta que a esposa dele é péssima em cuidar de flores. Ela ganha uma flor e depois de 2 dias a flor está morta. E ele falou que... Cadê a irmã Rita? A irmã Rita está aí? Levanta a mão se estiver. Tá não? A irmã Rita ama flor. Planta, né? Aquele pastor falou que a esposa dele ganha uma planta, uma rosa, uma violeta, alguma coisa assim. E o pessoal da igreja lá diz que tem um meme que roda para ela, né? Vamos lá para você morrer lá em casa. Vamos lá que você vai morrer lá em casa. E aí a planta acaba morrendo porque ela não sabe cuidar. E ela ganhou uma planta. Eu não sei se foi uma violeta, alguma coisa assim. Eu não entendo muito de plantas. Ela ganhou uma planta, irmão. Ela falou assim, essa aqui não vai morrer não. Essa aqui eu vou cuidar bem dela. E ela foi pesquisar e essa determinada planta, eu realmente não sei se é violeta, irmão. Não quero correr no risco. Eu só quero ser fiel à história do pastor. Ele falou que a planta era tão bem cuidada que a planta dormia dentro da geladeira, porque ela precisava de um clima ideal. Ela precisava de um clima bacana. E percebeu na pesquisa da mulher dele, ele percebeu que a planta, para poder ter mais vigor, ela tinha que ter pedrinha de gelo que botava na planta. Irmão, não sou eu que estou dizendo, depois eu posso passar o nome dele, Cezinha cita o nome dele, Laranjeiras do Sul. E ele falou que botava pedra de gelo na planta, irmão. Mais bem cuidado do que ele. Tirou as gradezinhas da geladeira, botou lá e tal, e foi passando o tempo. Passa um tempo, passa um dia, passa outro. E a planta, adivinha só o que aconteceu, irmão? A planta ficou firme, direitinha ali, direitinha. Até a hora que ela chegou toda boba e foi falar para quem deu a planta a ela, a irmã da igreja. Olha, minha irmã, vou te falar uma coisa, Deus mudou minha vida, Deus mudou minha história, porque a planta está viva até hoje. Que bênção. Aí a irmã da igreja começou a sorrir e falar assim para ela está viva mesmo?
Que legal, ela está onde? Dentro da geladeira? Está dentro da geladeira. Você não percebeu nada não? É o quê? É que aquela planta é artificial. A planta é artificial. Ela parece que está viva, irmão, mas não tem vida ali. Parece que tem vida, mas não gera fruto. Você não nasceu para parecer que tem vida. Você nasceu para gerar vida. É Páscoa, irmão. Páscoa. Deixa a graça de Deus tocar teu coração hoje. Será que você consegue se render hoje? Deixar as armas baixas, deixar os conceitos para trás, deixar as ideias ficarem no canto. Você consegue? Porque o Espírito está dizendo para você suavemente: é Páscoa. Quero te dar um novo tempo, quero te dar uma nova colheita, quero te dar uma nova estação, quero te dar uma nova vida. Porque o Cordeiro de Deus morreu, e o pior dos pecadores pode habitar no melhor dos lugares, que é no reino de Deus. Sabe, irmão? Fermento. Somente sinceridade e verdade nos prepara para sair do Egito e entrar no novo tempo. Diz assim: olha, continua comendo pão sem fermento, para que vocês nunca se esqueçam, que vocês saíram do Egito. Continua andando na verdade, na sinceridade. Sabe por quê, irmão? Porque nenhum de nós aqui é perfeito. Sabe qual é o convite para andar na sinceridade e na verdade? É porque nenhum de nós é perfeito. Uma hora as imperfeições vão aparecer. E se nós formos sinceros, honestos e verdadeiros, e nós confessarmos, nós vamos alcançar misericórdia. Nós vamos alcançar graça, nós vamos alcançar vida. E nesse momento a gente vai se lembrar: eu sozinho não consigo, mas o Cordeiro de Deus tomou o meu lugar. Eu sozinho não vou vencer, mas o Cordeiro de Deus tomou o meu lugar. Eu sozinho não vou conseguir. Isso deixa a gente humilde, irmão. Isso abaixa o nosso ego. Isso cuida do nosso coração. Páscoa. Páscoa é profunda libertação. E por fim, o texto diz assim: vocês vão comer o pão sem fermento, pão da aflição, porque foi às pressas que saíram do Egito, para que todos os dias vocês se lembrem da época em que saíram do Egito. Verso 4: durante 7 dias não permitam que seja encontrado fermento entre vocês, na casa ou na terra de vocês. Tampouco permitam que alguma carne, preste atenção nisso e aqui a gente termina, não permitam que alguma carne sacrificada à tarde do primeiro dia permaneça até a manhã seguinte. O que significa dizer? Você ainda está comigo? Diga amém. O que significa dizer? Que carne é essa que não pode ficar para o dia seguinte? Ela precisa ser consumida. A carne que foi feita de tarde é a carne do sacrifício. É o cordeiro que foi apresentado. Significa dizer, irmão, que o cordeiro que foi apresentado, ele foi oferecido para ser consumido completamente. Eu vou repetir. O cordeiro que foi oferecido na Páscoa, ele precisa ser consumido completamente. E o que isso diz para mim e para você? A primeira coisa é que Jesus, quando é oferecido, ele se entregou por inteiro. Jesus não entregou uma parte dele. Jesus se entregou por inteiro. Jesus se entregou por mim e por você. A Páscoa é isso. É ele tomando nosso lugar e se entregando por inteiro por nós. E quando o cordeiro é entregue por inteiro, ele precisa ser consumido por inteiro. O que significa dizer, irmão, é que Cristo ou Jesus deve nutrir por completo a nossa vida e não somente as partes que nós achamos interessantes na nossa vida.
Significa dizer, irmão, que não dá para você olhar para o cordeiro pascal. Quero que você lembre dessa cena. O cordeiro está lá, você precisa comer. E tem as partes melhores, tem as partes piores. Tem as partes gordas e tem as partes que só tem osso. Mas o cordeiro precisa ser consumido por completo. Não dá para querer a bênção de Deus sem não querer o governo de Deus. Não dá para querer as bênçãos que Deus entrega sem não estar disposto a se render e se submeter ao seu governo. Não dá para viver as partes boas do Evangelho e não viver aquilo que Deus nos chama para viver, que vai ser difícil, vai ser árduo, vai cortar a nossa carne. Mas ela vai nos curar e nos purificar. Irmão, você está disposto, meu senhor, minha senhora, meu amigo, minha amiga, você está disposto nessa Páscoa a receber o Cordeiro por completo? Porque existe tanta vida para mim e para você. Existe tanta vida para mim e para você. Existe tanta graça de Deus para mim e para você. Sabe, irmão, não pode deixar para amanhã. É hoje. O texto está dizendo, não pode comer amanhã. É hoje. Não dá para deixar para amanhã. Não pode comer carne que foi apresentada hoje à tarde, que permaneça para amanhã seguinte. Isso significa dizer que a espera nos faz passíveis de corrupção. Deixa eu te dizer uma coisa, irmão. Quando você ouve o Evangelho e aprende a resistir ao Evangelho, nosso coração vai se tornando naturalmente mais endurecido para o Evangelho. Eu vou repetir. Quando você ouve o Evangelho e se torna resistente ao Evangelho, a tendência é que o seu coração se torne mais endurecido para o Evangelho. A oferta é maravilhosa. A oferta é a melhor de toda a nossa vida. Mas quando a gente se torna resistente ao Evangelho, a gente aprende a resistir ao Evangelho. E a gente começa a conjecturar algumas coisas na nossa vida, como, por exemplo, vou entrar para a igreja. Não, irmão, você não vai entrar para a igreja. Você vai entrar para o reino de Deus. Você não vai virar crente. Não, irmão. Essa não é a minha intenção em falar para você nessa noite. Você vai virar filho de Deus. É diferente.